oitavo ano, tudo bem? Vamos hoje à nossa terceira aula online de ciências. Eu espero que vocês estejam gostando e principalmente entendendo os conteúdos. Bom, a nossa aula de hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre os combustíveis fósseis e vamos comparar eles aos biocombustíveis, percebendo qual é a melhor e qual é a pior. Então vamos começar, né? Por que isso? Nós estamos hoje numa pegada energética. O mundo todo usa energia para diversas formas. Tudo hoje em dia vai ser feito a partir do uso de energia, né? Nós já falamos, inclusive, sobre isso em sala. A partir do século XX, teve o quê? A Revolução Industrial, a questão da máquina a vapor, e a partir disso, a tecnologia ela foi crescendo cada vez mais e foi descobrindo novas formas de usar essa energia provinda do carvão, provinda dos combustíveis fósseis, do petróleo, né? A descoberta do petróleo, a forma de utilizar ele como energia, tudo isso vai mudar a vida da sociedade como um todo, principalmente na questão da locomoção. Então, foram surgindo os primeiros carros ali, né, a motor. A partir disso, já foi criando o quê? Gasolina, já foi utilizando. Hoje, com essa pegada energética e essa preocupação da poluição com o meio ambiente, também o custo já veio tendo o quê? Os carros flex, né? E esses carros flex, eles podem ser abastecidos com álcool ou com petróleo. O que a pessoa faz? Quando a gasolina tá cara, abastece com álcool. Quando o álcool tá mais caro, aí vai lá, muito pouquinho volta para a gasolina. Hoje em dia nós já temos carros aí que ainda estão em estudos, né, movidos a água, inclusive carros elétricos que você pode carregar ele com energia elétrica em alguns postos. O Brasil ainda não está nesse auge, né, mas a tecnologia ela já está crescendo por isso. Mas por que se preocupa tanto e por que se fala tanto de energia suja e de energia limpa? Essa energia suja ela é proveniente dos combustíveis fósseis, que praticamente é petróleo, gás natural e o carvão mineral, e a nuclear, que é praticamente utilizada com urânio e plutônio. Então, essas duas fontes de energia aí, né, de combustíveis fósseis e nuclear, elas vão emitir principalmente gases poluentes para o planeta. E aí vai gerar aquilo que vocês já sabem, que é o aumento do aquecimento global e do efeito estufa. Toda a energia, nós já falamos sobre isso em outras aulas, que ela é transformada, nada vai ficar perdido. Então, quando ela se transforma, ou ela vai virar um gás, ou ela vai se transformar em uma outra forma de energia. Então, por isso que se fala. A energia limpa, ela está ligada às fontes renováveis. A do sol, do vento, da água, todas aquelas fontes, né, que não geram poluentes ou geram o mínimo possível. A principal questão é que algumas delas, né, têm um alto custo para a sociedade. Nem todo mundo hoje pode ter um painel de energia solar ou um parque eólico no centro porque é caro. Então, assim, há uma redução desses impactos, tá? Não quero dizer para vocês que a energia limpa, ela não tem desvantagem. Tem sim, porque vocês já fizeram trabalho sobre isso lá no início do ano, né? Uma energia eólica, por exemplo, os pássaros de uma determinada região, eles podem se acidentar lá na hélice, né, do equipamento. Enfim, então tudo tem um lado bom e um lado ruim, porém a energia limpa ela vai poluir bem menos do que a energia suja, que é o nome dado para essa energia aí proveniente de combustíveis fósseis e da energia nuclear, ok? Estão entendendo até então? Deixa eu olhar aqui o tópico no esquema, gente, para não me perder. Então, com esse holocausto todo aí, esse problema de poluição, o homem ele vem recorrendo a essas fontes da natureza, né, para acabar suprindo essa energia. Não dá para ficar sem energia, então tem que dar um jeito de produzir energia sem poluir menos, porque o nosso planeta ele tá um caos.
Os combustíveis fósseis, né, eles estavam presos em um lugar, vamos supor, no subsolo, no substrato, e ele é proveniente de matéria orgânica, seres vivos que habitaram o planeta há milhões e milhões de anos e, ao morrer, né, entraram em decomposição e se transformou nesse petróleo, nessa coisa oleosa que fica ali guardado embaixo da terra, por exemplo. Então, é uma energia que estava guardada ali. Quando você começa a pegar essa energia e começa a quebrar ela, transformar ela em outras coisas, você pega todo aquele material orgânico que estava reservado e começa a devolver ele para o planeta. E o planeta às vezes não dá conta. Isso porque a quantidade de carbono começa a aumentar, né? Principalmente a quantidade de dióxido de carbono, que é o CO2, um dos principais gases estufa que nós temos. Hoje em dia, os principais combustíveis fósseis que eu já falei para vocês, né? Eles vão ser usados pela sociedade da seguinte forma. O petróleo, principalmente nos transportes, como eu dei o exemplo para vocês do carro. O gás natural, utilizado principalmente na agricultura, serviços públicos, serviços comerciais e também em algumas residências. O carvão, utilizado principalmente na indústria, certo? Então, os recursos energéticos que mais poluem vão ser esses daí. Então, essa energia limpa, ela vai surgir como uma alternativa. Gente, desculpa aí, tá? Carro de som passando aqui. Mas vocês sabem onde eu moro, né, gente? Rua principal, então relevem aí a sua própria. Então, como o consumo de energia está insustentável, uma outra fonte que chega é a dos biocombustíveis. Esses biocombustíveis... Então, gente, os biocombustíveis, eles são considerados uma energia limpa porque eles não poluem ou poluem a quantidade muito pouca. Fora isso, eles acabam fazendo a ciclagem do próprio produto. Os biocombustíveis, eles vão vir da plantação de vegetais. Quem mais vai produzir os biocombustíveis são os países do sul. Lembrando para vocês que os países do sul, eles têm uma economia mais agrícola e eles mantêm a maior parte da produção de alimentos do mundo. É como se eles fossem submissos aos países do norte, tendo que ter essa economia mantida pela agricultura. E os países do norte investem mais em tecnologias e outras coisas. Um exemplo de biodiesel é a extração de mamona. Só que há também, né, uma contrapartida aí. Se você pega a área e começa a produzir vegetais para fazer biocombustíveis, possa ser que falte área viável para a plantação de alimentos. Então, muitas pessoas são contra a produção em grande escala do biodiesel por conta da produção de alimentos que pode ficar prejudicada com isso. Existe uma melhor forma de gerar energia? Não. Vocês já sabem que cada país ele tem seus recursos energéticos e eles vão produzir energia com o que eles mais têm, com a fonte que mais é viável para eles. No caso do Brasil, que nós temos muita água, a principal fonte de energia utilizada da gente é a água, né? A energia hidrelétrica. E então cada país vai fazer o seu estudo e vai olhar. Mas o que o mundo todo concorda é que precisa reduzir ao máximo a quantidade dos combustíveis fósseis e utilizar menos petróleo possível, principalmente por conta dos impactos ambientais que isso vai acontecer. Eu não vou discutir muito com vocês os tipos de combustíveis fósseis, porque essa é a nossa atividade pós-aula e que eu explico no último vídeo da aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês devem falar comigo lá no fórum, das 8 às 10 horas da manhã. Estou esperando por vocês lá, tá certo? Por favor, não me abandonem, não me larguem sozinha no fórum, tá certo? Botem seu nome lá para computar a presença. Também não esqueçam de fazer o formulário do Google Forms. O Google Forms, além de ser uma atividade de revisão muito produtiva para vocês, eles também conferem a sua presença na aula, além da plataforma. E não esqueçam de colocar o nome também no formulário do Google Forms, tá certo, gente? Então, eu espero vocês no fórum.